Gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para quem tem pets, a castração. A castração é uma das medidas mais importantes para o controle populacional de cães e gatos. A cirurgia também ajuda a evitar diversos problemas de saúde, como os tumores de testículos, próstata e mamários. E é sobre esse assunto relacionados ao tema que eu recebo aqui em casa hoje a veterinária Ellen Brandão. Oi, Ellen, seja bem-vinda, que hoje está trazendo um filhote. Hoje, na verdade, essa filhote já tem 11 anos. Na verdade, ela não é tão filhote mais. Já é uma senhora. Já é uma senhora. Vamos jovem sentar. Senhora. Vamos sentar e conversar aqui sobre esse assunto de castração. Vê se pode. Ah, Lua. deixa ela, Você pode vai deixar. passar vergonha na mãe. Deixa ela. Quais são os principais benefícios da castração como medida para o controle populacional de animais, especialmente nas áreas urbanas? Sim, hoje é o controle mais eficaz e seguro para esse controle populacional. Visto que antigamente usava bastante as injeções anticoncepcionais. Só que já se sabe que é praticamente certeza que vai dar tumor. Então, tumor de mama, tumor de útero, infecções no útero. Então, 99% das cadelas vão desenvolver essas intercorrências. Então, hoje, o controle mais eficaz e mais seguro para as cadelas é a castração. Então, não deixa de ser uma cirurgia, tem seus riscos anestésicos, né? Mas hoje a gente faz com bastante segurança, porque tem anestesista acompanhando durante todo o procedimento. Então, a gente consegue monitorar o paciente, né, durante todo o período de cirurgia e evita, como você falou, tumores de mama, porque o tumor de mama de cadela, a predisposição dele é hormonal. E a gente castrando, a gente tira essa, né, a função hormônio, então evita bastante. Lógico que tem data. Então, você pegar uma cadela que já tem um tumor instalado, você castrar, o tumor de mama vai continuar ali. A gente não vai resolver esse problema, né? Mas o ideal é sempre o animal jovem para evitar a predisposição de hormônio para castração, né? Para a castração ocorrer da melhor forma possível. Jovem que idade? O ideal, depois do primeiro cio. Depois do primeiro cio. Sim. Hoje a gente está dividida, a classe veterinária está dividida. Então, alguns veterinários estão falando da castração pediátrica, a castração infantil, onde cadelas estão sendo castradas com 2, 3 meses. Só que isso já tem alguns anos, então hoje a gente está vendo o acontecimento de algum tumor ósseo e deficiência de crescimento de cadelas devido à falta desse hormônio. Então, o ideal é após o primeiro cio. Você falou aí em castração nas cadelas e aí, para mim, eu já estou me ligando assim, a laqueadura, né? E a castração nos machos? Tá. Vamos desmistificar um pouquinho isso aí. A castração da fêmea não é igual à laqueadura. Porque a laqueadura é apenas o ligamento, o corte ou a ligadura, né, ali da região entre o útero e entre os ovários, para não passar o espermatozoide para não ser fecundado o ovo. No caso das cadelas, a gente faz a retirada do útero e dos ovários. Ai, meu Deus. Então, por isso que o ideal é após o primeiro cio, justamente que a cadela já tenha maturidade reprodutiva, já tenha maturidade do sistema geniturinário e esse hormônio praticamente não vai fazer falta. Então, porque é feito a retirada mesmo. Então, não tem como a cadela, né, emprenhar novamente, porque você está tirando os ovários e o útero. No caso dos machos, a castração dos machos, é retirado os 2 testículos. Existe na veterinária vasectomia, que é somente ali tirar um pedacinho do ducto deferente, igual é feito em homens. Sim. Mas qual que é o intuito da castração, além de evitar filhotes? Evitar doenças e evitar aquele estímulo do macho de ficar subindo na almofada, subindo nas fêmeas, subindo nas pernas das visitas. Então, é feito a retirada dos 2 testículos. Então, não só a vasectomia, então é a retirada mesmo. É verdade que um cachorro muito custoso, como eu tinha o De Bruyne, que corria atrás de carro e foi atropelado várias vezes e que eu tive que gastar muito dinheiro com placa disso e placa daquilo, que se forem castrados, ele quieta o facho? A maioria das vezes, sim. É mesmo? Por que a gente não pode colocar 100%? Porque às vezes a teimosia dele é dele. Não é de origem hormonal. Então, se for de origem hormonal, se for demarcação, temperamento. Demarcação de território.
As influências dos hormônios das fêmeas no macho, sim. Isso aí 100% que vai melhorar. Agora, se for só comportamental, não vai melhorar, não. É verdade que... É porque nós, humanos... Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito agitada. Você também parece que é. Só que vai chegando uma idade, a gente vai ficando mais tranquila. E os animais, acontece isso também ou eles continuam correndo atrás de carro? Não, acontece. A maioria, assim, a fase pior é em 1, 2 anos. Porque a parte de 1, 2 anos é o que equivale à primeira infância dos cães e adolescência. Então, o animal aí, o cão, principalmente de 1 ano, 1 ano e meio, ele tem cerca aí de 15 anos, se fosse para trazer para os humanos. Então, é a pior fase. É verdade. É a fase custosa, a fase que quer fugir, a fase que também tá apto a aprender muitas coisas. As fases do não chinelo. É, isso aí. Depois que ele fica mais velho, a tendência é ele melhorar um pouco esse comportamento. E quando ele chega ali na fase dos 7, 8 anos, que tá entrando na terceira idade, aí a tendência é quietar. Por isso, a alimentação é tão importante, porque nessa fase da terceira idade, ele faz menos exercício. Então, a tendência é engordar. Ah, tá. Aí que vem aquela vez que você esteve aqui falando com a gente sobre uma ração mais específica para essa idade. Mais específica, com menos energia, menos proteína, justamente porque o idosinho ele é mais quietinho. Ele não faz tanta arte. Igual ela tá com 11 anos. Ela já é bem mais quieta do que ela era na infância. Né? O meu outro de 14, ele dorme a maior parte do tempo. Ele tem uma surdez bem característica de Down de bobo, sabe? Ele... Como é que é isso? Pega um pote de biscoito, um saquinho. Aí ele ouve. Aí ele ouve. Agora você vai brigar com ele faz de conta que não tá escutando. Gente! Né? É a surdez seletiva. Até isso tem nos animais. Até isso. Eu acho que é a maturidade deles, né? E quais são os desafios enfrentados ao implementar programas de castração em larga escala? E como podem ser superados isso? Então, hoje aqui em Goiânia a gente tem um hospital público veterinário, né, que já está fazendo as castrações, mas o desafio é custo. Porque é uma cirurgia. Então, a cirurgia exige uma equipe multidisciplinar. Existem os exames pré-operatórios, existe anestesista, existe cirurgião, existe o auxiliar ali para pegar todos os equipamentos da cirurgia. Então, o maior é o custo, porque não é uma injeçãozinha que você aplica. Então, a gente tem que ter um maior cuidado, porque a gente tá vendo o animal assim, a gente não sabe como que ele tá por dentro. E como? Ele tem anemia? Ele tem algum problema no fígado, no rim e no coração? Então, a gente precisa de exames pré-operatórios para fazer uma cirurgia de qualidade. E isso tem custo. Então, o maior desafio é esse. E hoje, em Goiânia, principalmente, a quantidade de animais de rua é grande, né? Precisava de uma política pública? Precisa. Bastante. O hospital público veterinário, ele não está dando conta da demanda. Né? Tem colegas que trabalham lá e ele não dá conta da demanda. E eles castram muitos animais por dia, justamente porque a quantidade da população canina nas ruas é grande e de pessoas de baixa condição financeira. Porque uma cirurgia também não é barato, né? Então, acho que o maior desafio é isso. E também, hoje, a gente não tem uma política de incentivo a você cuidar do animal com qualidade. Hoje, muita gente acha que o animal é um objeto e que pode ser trocado. Ah, não, tá doente? Ah, não, deixa eu morrer que eu arrumo outro. Meu Deus! Tem, infelizmente tem. Ah, tá doente, fazer eutanásia. Meu Deus! Então, a gente não tem, né, essa preocupação de incentivar a ser realmente um tutor, a ser um tutor responsável. Não. Então, é uma cascata, né? É um problema que vai levando a outro, que vai levando a outro. Você falou que os veterinários se dividem. Você está de que lado? Eu estou do lado da castração após o primeiro cio. E ela teve um ciclo? Teve, já foi mãe uma vez, né, Lua? Já foi mãe, teve um neném, machinho, e eu castrei ela depois. Por quê? Eu fiz a especialização em ortopedia. Então, na ortopedia, a gente viu muitos desses problemas ortopédicos por conta da castração juvenil. Então, eu estou do lado de castrar após o primeiro cio. Prejudica a formação óssea? Formação óssea, o crescimento. Porque o hormônio, ele tem base, né? Ele é importante para várias funções no organismo, inclusive para o crescimento ósseo. E isso vale também para os gatos? Os gatos também. Agora, gatos já é um pouco mais complicado, porque cadela, você consegue segurar.
na maioria das vezes. Você fecha o portão, você coloca dentro de casa, coloca o macho do lado de fora, a fêmea do lado de dentro. Isso. E o gato, e a gata. O gato pula. O gato pula. E quando ele não pula, o macho pula atrás da fêmea. Ô, gente. Então, hoje... E aquela sinfonia de madrugada. De madrugada, né? A fêmea chamando, o macho pedindo e aquela coisa. Hoje eu aconselho muito os meus pacientes, os clientes, né, donos dos meus pacientes, a castrar ele por volta do 5º mês, observar bem a gata, por volta do 5º mês, ela já está um pouco mais madura, evitar até o primeiro cio, porque se tiver o primeiro cio vai emprenhar. É difícil segurar. E aí castra. Então, o ideal é um pouco mais velho, e não tão jovem, assim, 2 meses, não. Muito bebezinho. Muito bebezinho. Muito bebezinho. Quanto que custa uma castração? A castração, lógico, depende da região, mas de fêmea, com os exames pré-operatórios, assim, em torno aí de 1.300 a 2, 3 mil reais, dependendo da região. Isso incluso a parte anestésica, a parte cirúrgica e os exames pré-operatórios. Ah, tá. Outra coisa que eu gostaria muito de saber é a questão do pós-operatório. Como é que é? Então, hoje, os meus pacientes pós-operatório, eu sempre uso medicações, né, analgésicas, anti-inflamatórias, para dar conforto para o animal, para não ter perigo dele sentir dor, antibiótico para evitar infecção, pomadinha nos pontos onde foi a cicatriz cirúrgica e para prevenir eles de mexer nos pontos, ou roupinha cirúrgica ou colar elisabetano, que é aquele cone da vergonha. A roupinha é muito mais confortável, né? Porque o animal não vai atrapalhar ele comer, beber água. Então, eu indico sempre a roupinha. Mas o colar é uma opção bem mais acessível e que dá tranquilo. A função é não mexer nos pontos, para não abrir os pontos. Ah, é legal. Mas é tranquilo, 12 dias, 10, 12 dias a gente tira os pontos. Ah, é? Não, é tranquilo mesmo. É tranquilo. Além do controle populacional, quais são os outros benefícios da castração para a saúde e o bem-estar dos animais? É evitar infecções de útero, muito comum em fêmeas. Evitar tumores de mama, tumores de útero, de ovários. Evitar fugas para cruzar, isso é muito importante, porque não só o macho foge, a fêmea também foge, se ela estiver no cio. Né? Evitar ficar sujando a casa, porque a cadela da cio, ela vai ficar pingando um sanguinho, vai subir no sofá, vai pingar, vai sujar a casa, às vezes a pessoa não gosta, então evita. Apesar que hoje tem fraldinha descartável que consegue colocar, consegue controlar bem, mas é definitivo, né? Então, os benefícios principais são esses. Quando esse cachorrinho está lá convalescendo, depois dessa cirurgia, pode dar banho? Eu peço para esperar uns 2, 3 dias para dar banho. Ah, tá. Né? Desde que o animal seja acostumado com banho e goste. Porque se for aquele animal que não gosta de banho de jeito nenhum, super agitado, vai prejudicar. Melhor não. Porque ele vai ficar muito nervoso, ele pode romper um ponto ali. Agora, se ele for acostumado, essa daqui mesmo, 2 dias depois, ela estava banhando. Porque ela é super tranquila e ela gosta de banho. Então, não importa, não. Eu tenho uma outra curiosidade. Quando você tá numa cirurgia que tem uma parada cardíaca, não tem aqueles aparelhinhos que coloca lá, que dá choque? Tem isso para animal também? Tem também. Antes de chegar numa parada cardíaca, o anestesista, né, percebe sinais, onde algo está indo, né, não tão como esperado. Por quê? Hoje, na cirurgia, as minhas cirurgias mesmo, e a maioria dos colegas veterinários hoje em Goiânia, o anestesista acompanha durante todo o procedimento. E ele vai monitorando pressão, temperatura, batimento cardíaco, saturação de oxigênio. Então, o animal, ele não está bem e, puf, para. Não, ele vai dando sinais. Ele vai dando um ataque cardíaco, vai dando uma bradicardia, né? Ele acelera o coração, ele começa a diminuir o batimento e diminui a saturação de oxigênio e aí vem a parada. Então, antes de chegar na parada, a gente já começa a corrigir. O anestesista, principalmente, ele começa a corrigir. Então, é muito mais difícil a gente perder um animal em cirurgia. É impossível? Não. Você já perdeu? Infelizmente, já. Como é que você ficou? Infelizmente, já. Muito mal. A sensação de impotência é muito grande, porque você pensar assim, morreu na minha mão. Nossa! Inclusive, a minha. Eu perdi uma fila brasileiro na minha mão e a gente tentou reanimar por um tempo e eu falei assim, vamos parar. Assim, ela já estava com vários problemas de saúde, mas mesmo assim, a gente se sente bastante impotente. Mas a gente, hoje eu penso o seguinte, cumprir o papel na Terra. Eu acho que todos nós temos um papel na Terra, inclusive eles. Né? E aquilo, não cai uma folha da árvore sem Deus querer. Então, se aquele momento ele está indo embora, é porque era para ir embora naquele momento.
Eu vou te fazer de tudo para reverter? Vou. Sim. Mas não depende somente de mim. É igual eu falo para os clientes. Se dependesse só de mim, era fácil. Quando acontece uma fatalidade dessa, você pergunta assim, meu Deus, para que eu fui trabalhar nisso? Ou não? Por várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Você fala assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não poderia ter feito algo de diferente? Será que eu vou para outra área? Só que aí a gente lembra de todos os outros centenas de animais que a gente ajudou. E aí a gente fica mais tranquilo nisso. Aí o coração fica um pouco mais quentinho, a gente fica mais tranquilo. Agora vamos ver para o outro lado. Se você fez alguma cirurgia em algum animal e que você conviveu com esse animal e que de repente ele passou a ser seu sobrinho, por exemplo, que quando te vê já começa a ficar todo feliz. Normalmente eles têm um certo medo de mim, né? Sim. Porque eu sou a tia que fura, a tia que tira sangue, a tia que vacina. Então, mas assim, muitos viram. Sobrinhos, afilhados, muita gente fala isso, é seu afilhado. E a gente tem um carinho muito grande, porque convive por anos. Mesmo não sendo da minha casa, né, a gente convive por anos e a gente se apega, não tem jeito. Então tem muitos, muitos mesmo. Você já tem sua clínica há quanto tempo? A clínica mesmo há 6 anos, mas o pet shop com o consultório no tempo total 15 anos. 15 anos. E você tem algum sobrinho que você cuida desde essa época? Tem. Mesmo? Tem uns velhinhos que é desde o começo. Olha que legal. Ainda vivem bastante. Gratificante, é gratificante. É gratificante a gente ver que a gente conseguiu dar qualidade de vida para ele por tanto tempo. E nesses últimos 15 anos, o que não sei se você reparou que eu estava fazendo a abertura do programa hoje, falando sobre doenças degenerativas, mas a medicina, ela evolui muito. E o que você tem reparado desses 15 anos para cá, que a ferramenta ficou mais fácil de lidar com ela, com relação à cirurgia, medicamento, alimentação? Hoje a gente vê uma evolução muito grande de áreas de especialidades. Quando eu comecei, anestesista era muito raro. Ah, era? Então, quem fazia anestesia? Nós. A gente operava e anestesiava. Meu Deus! Era muito mais difícil. Porque além da gente preocupar com a cirurgia, a gente tinha que preocupar se estava respirando, se o coraçãozinho estava batendo. Então, era bem mais complicado. Hoje, a gente tem a divisão dessas áreas. É aquele negócio, quem faz tudo não faz nada. Também acho. Né? Então, se você especializa naquela área, você faz mais bem feito. Hoje, algumas áreas da veterinária estão mais despontando. Cardiologia, neuro, você está falando neuro, oncologia. Por quê? Eles estão ficando mais velhos. Antigamente, o cachorro era aquele bicho que ficava no fundo do quintal. E quando morria, morreu de quê? Velhice. Não sabia nem por que morreu. Com 5 anos? Com 5 anos. Era. Hoje não, hoje você sabe. Olha, ele tem isso, isso, isso. E às vezes é caso reversível? Às vezes não é reversível. Mas a gente sabe. E a gente consegue dar qualidade de vida para o paciente, sabendo o que ele tem. E sabendo o que a gente pode esperar. Então, as especialidades, assim, evoluíram demais nos últimos anos. Hoje a gente tem diagnósticos por imagem que era impensável há 15 anos atrás. Olha que Exemplo, bom. tomografia e ressonância. Que Hoje a gente tem ressonância em Goiânia e tomografia de cães. E é muito comum a gente fazer nessa área porque a gente enxerga dentro do animal através de um exame de imagem. Olha, para a gente terminar essa entrevista, eu vi uma coisa na internet que eu fiquei tão encantada de uma pessoa, um homem, um rapaz, até jovem, que ele adota cães idosos. Eu vou pegar os velhinhos para cuidar. Gente, isso é muito amor, né? É muito amor, porque são os mais rejeitados. São os velhinhos, são os deficientes. Não tem uma patinha, não tem um olho. São os mais rejeitados pela população. Então, o que a maioria das pessoas querem? Um filhote, porte pequeno, ou porte grande para vigiar a casa, bonitinho, peludinho. Mas aquele deficiente, aquele ceguinho, ninguém quer. Ele já está velho mesmo, logo ele vai morrer, né? Muitas pessoas pensam assim. E é o momento que eles mais precisam da gente, né? Porque a gente precisou deles para apoio psicológico, emocional, vigiar a casa, companhia, a vida inteira. No momento da velhice, é a hora que eles precisam da gente. É a hora que é a hora da gente retribuir. E aí, nesse momento, a gente abandona? Eu acho inadmissível. Então, assim, os velhinhos vão morrer velhinhos lá em casa.
Todo mundo, né, Lua? Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Pode deixar, volto sim. Pra mim é um carinho ter você aqui comigo. Eu que agradeço. Eu e a Lua, né, Lua? Mua.